Que calor é esse na Europa? Em 2026, o continente está enfrentando uma sequência impressionante de ondas de calor. São temperaturas acima dos 40 graus registradas em várias regiões. Alguns rios com níveis muito baixos e até incêndios estão atingindo diferentes países. Mas existe uma pergunta mais importante. Por que a Europa está ficando tão quente? Mas será que estamos olhando de forma correta para o futuro europeu? Vamos começar pelo que está acontecendo agora. O calor extremo está em vários países. França, Espanha, Itália, Grécia, Croácia e outras regiões estão enfrentando calor, seca e incêndios. Na Bélgica, por exemplo, tem um enorme incêndio na região de Haute-Fens e já queimou cerca de 3.000 hectares. A situação faz parte de um problema ainda maior. O Centro Comum de Pesquisa da União Europeia informou que grandes áreas da Europa enfrentam seca desde a primavera, enquanto as altas temperaturas aumentaram ainda mais o risco de incêndios e reduziram o nível de vários rios. Ou seja, não estamos falando de dias quentes apenas. Existe uma combinação também de calor extremo, pouca chuva e solo seco. Para entender isso, precisamos olhar também para a atmosfera. Uma das peças importantes dessas ondas de calor são as áreas persistentes de alta pressão. Pense nelas como uma enorme tampa sobre determinada região. O ar desce e o céu fica mais limpo. Há muita entrada de radiação solar e pouca chuva, e essa situação permanece durante vários dias. O solo vai secando, a temperatura vai aumentando cada vez mais, e foi exatamente esse tipo de situação que esteve associada à grande onda de calor que atingiu a Europa Ocidental em maio deste ano. O Copérnicus identificou uma área persistente de alta pressão, frequentemente chamada de cúpula de calor sobre a Europa Ocidental. Mas existe algo ainda mais importante. Essas ondas de calor estão acontecendo em um continente que já está aquecendo muito rapidamente. A Europa é atualmente o continente que mais aquece no planeta. Segundo Copérnicus, desde os anos 90, as temperaturas europeias têm aumentado cerca de 0,56 graus Celsius por década, mais que o dobro da média global. Em 2026, já está produzindo números impressionantes. Junho foi o mais quente já registrado na Europa Ocidental. A temperatura média na região ficou mais de 3 graus acima da média de 91 a 2020. Mas isso não significa que todos os dias serão mais quentes. Significa que o sistema climático está mudando as condições de fundo sobre as quais essas ondas de calor acontecem. Agora imagine uma floresta depois de umas semanas de calor e pouca chuva. O solo perde umidade, a vegetação seca e qualquer incêndio encontra muito mais combustível para se espalhar. É por isso que o calor e seca formam uma combinação tão perigosa. E os efeitos não ficam apenas nas florestas. São rios com pouca água, que prejudicam a agricultura, o transporte e produção de energia. Na França, por exemplo, o calor e a baixa disponibilidade de água chegaram a afetar o funcionamento de algumas usinas nucleares. Então, uma onda de calor não é apenas uma questão de desconforto, não. Ela pode atingir energia, agricultura, água, saúde, transporte e até turismo. E aqui começa uma parte ainda mais interessante. Quando falamos sobre o futuro do clima europeu, existe outro fenômeno que aparece nessa discussão: a circulação do Atlântico. Você provavelmente já ouviu falar da corrente do Golfo. Ela transporta água quente em direção ao Atlântico Norte, mas a corrente do Golfo é apenas uma parte de um sistema muito maior chamado AMOC. E os cientistas estudam que o aquecimento global pode enfraquecer essa circulação. Então aqui existe uma aparente contradição. A Europa está ficando mais quente, mas um resfriamento muito grande da circulação do Atlântico poderia alterar o clima europeu para mais frio. Então quer dizer que a Europa poderia congelar? Na verdade, não. Essa é uma simplificação muito comum na internet. O que a ciência mostra é um sistema climático extremamente complexo, no qual o aquecimento global pode acontecer ao mesmo tempo em diferentes regiões que sofrem mudanças específicas.
E talvez essa seja a grande questão. O problema não é apenas perguntar quanto mais quente a Europa vai ficar, é entender como o clima europeu inteiro vai mudar.